De acordo com a consolidação das leis trabalhistas, todo empregado devidamente registrado tem direito ao benefício das férias. Para muitos, esse período é muito esperado, já que além do descanso, é a oportunidade que a pessoa tem para ficar mais próxima da família, além de poder realizar a tão esperada viagem anual. E para falar sobre os direitos das férias trabalhistas, está conosco o presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, Rafael Lara Martins. Boa noite, doutor Rafael, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Muito obrigado, Serginho. Boa noite. Doutor Rafael, qual que é o período mínimo para se tirar férias e qual que é o máximo que o trabalhador pode trabalhar para poder tirar férias? Quando o trabalhador começa a trabalhar, a partir do primeiro dia de trabalho, começa um tempo que a gente chama de período aquisitivo, ou o período que ele adquire o direito a tirar as férias. Isso dura 12 meses. Então, quando ele completa um ano de trabalho, ou 12 meses, ele passa a ter direito ao que a gente chama de, tem direito a uma férias. E essas férias que ele adquiriu esse direito, ele tem 12 meses para tirar, num período que a gente chama de concessivo, ou seja, para se conceder as férias para o trabalhador. Então, no primeiro dia após o primeiro ano de trabalho, até antes de completar 2 anos de trabalho, o trabalhador tem que tirar essas férias do primeiro período. Se não tirar, quais são as punições previstas na legislação trabalhista brasileira? A obrigatoriedade de conceder as férias é do empregador. Então a empresa escolhe quando vai tirar as férias e determina esse período. Se a empresa não faz isso dentro desse período que nós chamamos de concessivo, ou seja, dentro de um ano depois de ter adquirido o direito, a empresa tem o dever de pagar em dobro aquelas férias para o empregado. E além de pagar em dobro, a empresa ela pode ser punida pela legislação ou apenas pagar em dobro? Ela pode ser autuada pelo Ministério do Trabalho e aí ela vai sofrer um auto de infração e pagar uma multa. E que benefícios, além de gozar dos 30 dias ou não de férias, o trabalhador tem com relação à remuneração? O período de férias é um período em que o trabalhador ganha 1/3 a mais do que o seu salário. É o que nós chamamos de 1/3 das férias. Muitos trabalhadores se confundem, Sergismar, porque normalmente quando o trabalhador, por exemplo, ele passa o mês de janeiro de férias. Aí quando chega fevereiro, porque o mês de janeiro das férias ele já recebeu 2 dias antes de começar as férias dele, em dezembro. Quando chega o mês de fevereiro ele não recebe salário nenhum. E o trabalhador acha estranho, fala, por que eu não vou receber esse salário? Porque na verdade ele recebeu antecipadamente aquele valor das férias mais 1/3. Fevereiro ele não tem salário, mas não é porque ele não tem salário, porque ele já recebeu quando ia gozar as férias. E aí é importante que o trabalhador se planeje nesse período. Agora, doutor Rafael, com relação à perda do benefício, pode acontecer do trabalhador perder o benefício? Pode sim. A CLT tem uma tabela com relação a faltas injustificadas para se perder as férias. Se o trabalhador faltar até 7 vezes durante o período que a gente chamou de aquisitivo, ou seja, durante aquele 1 ano que ele adquire o direito às férias, ele não perde nada. Não existe aquela história de ele faltou um dia e compensa um dia nas férias para pagar o dia que ele faltou. Isso não existe. Se o trabalhador falta mais de 7 dias, ele começa a ter o período de férias reduzido, até o limite de 32. Se o trabalhador tiver 32 ausências ou faltas injustificadas no trabalho, mais de 32, na 33ª, ele perde totalmente o direito de férias. Quando ele fica de licença por afastamento, doença, entre outras coisas, por exemplo, mais de 4 ou 6 meses, isso pode ser abatido nas férias? Quando ele goza qualquer tipo de benefício previdenciário, seria uma licença para receber um auxílio-doença, um auxílio-acidente, e esse benefício se estende, seja de forma consecutiva ou não, a mais de 6 meses, o que eu quero dizer? Pode ser um benefício só que dura mais de 6 meses, ou um benefício de 3 meses, mais outro benefício de 3 meses e 1 dia, o trabalhador, não é que ele perde as férias, zera-se aquele período aquisitivo dele e começa a contar um período aquisitivo novo, porque aquele tempo para trás vai deixar de ser contado por causa desse tempo que ele ficou afastado gozando de licença ou auxílio previdenciário. Agora, doutor Rafael, muita gente vende as férias, né, alguns dias, até quantos dias, dos 30 dias que o trabalhador tem direito de férias, anualmente, o trabalhador pode vender para a empresa? A empresa pode comprar 1/3 das férias do trabalhador.
E aí, como normalmente as férias são de 30 dias, a gente já pensa logo nos 10 dias que é possível comprar. Mais do que isso, não é permitido. Importante ressaltar que os trabalhadores domésticos também têm direito a férias? Os trabalhadores domésticos têm exatamente os mesmos direitos de férias de qualquer outro trabalhador. Eles têm direito a 30 dias por ano, que podem eventualmente ser fracionados de acordo com as férias dos demais trabalhadores. O senhor falou agora há pouco que o limite para se vender as férias, né, para as empresas comprarem, é de 1/3. Nesse caso, se isso for descumprido, além da empresa, o trabalhador também pode ser notificado ou receber algum tipo de punição por parte da Justiça Trabalhista? Não, o trabalhador ele não é prejudicado se ele, por exemplo, vender as férias dele inteira ou vender a metade das férias dele, o trabalhador não tem qualquer punição. Quem é punida é a empresa, pode ser punida com a multa, o auto de infração e ainda em pagar as férias em dobro. A punição que nós podemos vislumbrar para um trabalhador que está de férias é se o trabalhador tira férias no período dele e durante as férias ele trabalha para outra pessoa. Aproveita aquele período de descanso para exercer outra função remunerada. Nesse caso, o empregado pode ser dispensado até por justa causa. Muito bem, nós conversamos com o advogado trabalhista, presidente do IGT, Rafael Lara Martins. Obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite.